Olá, queridos, a paz do Senhor. Espero que vocês tenham passado uma boa semana. E eu tô aqui mais uma vez para a gente poder comentar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem pra gente hoje, nessa sexta linda. Aqui na Flórida tá um dia lindo, ao mesmo tempo um pouco de frio e um sol lindo, com muito vento. E eu confesso a vocês que eu não tinha palavra nenhuma até hoje pela manhã, deixando claro que toda e qualquer palavra que for mencionada aqui no nosso canal, ela é estritamente baseada na palavra de Deus e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quem sou eu para usar das minhas próprias palavras para pregar a palavra de Deus, né? Então, eu até então não tinha palavra alguma, estava falando com Deus, orando esses dias, perguntando a Deus o que o Senhor quer que a gente comente no nosso grupo, lá no nosso canal, o que o Senhor nos reserva. E hoje pela manhã, na minha oração, conversando com Deus, Deus me fez olhar um versículo que eu tenho, na verdade, na minha TV, porque eu não vejo televisão. E, na verdade, na frente da minha televisão tem vários versículos da Bíblia que eu acho importante acordar pela manhã e a primeira coisa que a gente deve ver, se lembrar, né? Que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador. E na minha televisão, em vez de imagens, tem vários versículos pregados. Então eu fico lendo e meditando todos os dias. E quando eu estava orando, Deus me fez olhar para um desses versículos. Me deu um entendimento muito interessante, ao qual não tinha ainda parado para pensar. E ali eu comecei a fazer o esboço do que a gente vai falar no dia de hoje. E o versículo é um versículo muito conhecido que eu acho lindo, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse versículo eu coloquei todos os dias para eu ler, porque me preenche, né? Falando pessoalmente, assim, na minha vida, ele me enche, ele me preenche. Eu lembro que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ter realmente entendimento de que eu amava, todas as vezes que eu lia a Bíblia, que eu abria a Bíblia, eu amava ler a palavra, aquilo me enchia de uma tal forma que eu ficava tão alegre, eu beijava a Bíblia, eu cheirava a Bíblia, eu abraçava a Bíblia. E faço isso até hoje, às vezes eu paro, fecho a Bíblia e fico abraçada com ela porque eu amo mesmo ler a palavra de Deus, eu sinto que o meu espírito fica alegre com isso. E eu achei lindo esse versículo que mostra que Jesus ali ele é tentado, né, no deserto. Ali. E ele diz, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando eu li o versículo hoje de manhã, Deus me falou assim: estás olhando o pão? Eu falei: sim, Senhor, estou olhando o pão. Aí ele me disse assim: pois é, muitos estão transformando esse alimento. Então o que Deus quis dizer para mim hoje, tá? E eu vou compartilhar aqui com vocês o que Deus quis dizer em relação ao pão. Lembrando que o pão, ele significa alimento, né? Alimento para o corpo e para o espírito, né? Jesus é o pão da vida, né? E ele falou assim, Jesus, Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim hoje que muitos estão transformando esse alimento, esse pão, em somente bênçãos materiais, né? O pão está sendo transformado. O pão, na verdade, que era para nos dar alimento para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Comparado a Jesus, que é o pão da vida,
esse pão ele está sendo transformado somente em bênçãos materiais, né? Muitos hoje em dia transformam esse pão aí em carros, em status social, luxúria, vaidade, né? Em bens materiais, em você ter um carro do ano, uma casa com 10 suítes, né? Viagens pelo mundo, ao redor do mundo. E Deus me trouxe esse entendimento nessa hora, né? Então as pessoas passam a se alimentar desse tipo de pão, né? Fazendo uma substituição. Como até mesmo dons do Espírito, né? Muitas pessoas transformam aí esse pão em profecias, em visões, né? Dons da língua dos anjos, das línguas estranhas. Muitos estão aí atrás de profecias, né? Do irmãozinho que profetiza, né? Da irmãzinha que tem visões, que tem sonhos, né? Somente daquele que fala em línguas estranhas, né? E aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração que Jesus chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção para isso, para a gente atentar para isso. Não transformar esse pão aí em bênçãos somente materiais, em obras carnais, né? Em obras que nós, seres humanos, podemos fazer. Né? Esse pão aí, ele está sendo mal interpretado muitas vezes por nós. E aí ele diz assim, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, eu reservei aqui uma passagem que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vocês lerem aí comigo. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, quando Jesus diz assim, mas de toda palavra. O que é toda palavra? São as Sagradas Escrituras. É a bússola da nossa vida. É o manual da vida pra gente. Né? Jesus nos deixou aqui, Deus nos deixou aqui as Sagradas Escrituras, esse manual de vida aqui, que todos os dias aqui você tem resposta para sua vida, você tem resposta para sua alma, resposta para o seu espírito. Essa palavra aqui que te alimenta, essa palavra aqui que sonda o teu interior, essa palavra que sonda o teu coração, essa palavra que esquadrinha aquilo que está dentro de você, essa palavra que penetra em você, que penetra nas tuas entranhas, que penetra em coisas que nem mesmo você conhece, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Então Jesus nos chama a atenção para a leitura da palavra de Deus. Né? Jesus busca chamar a atenção para isso. Né? Primeiro já começou a gente trocando esse pão aí, substituindo esse pão aí. Né? Dando valor a coisas naturais, somente carnais, né? A bens materiais. Mas Jesus chama a nossa atenção, nos exorta, nos repreende, chamando a atenção para a palavra de Deus. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É ela que realmente nos completa, que nos preenche, que nos enche, que nos limpa, que purifica muitas vezes a gente. Muitas vezes, querido, nós estamos lendo a palavra de Deus, a Bíblia, de uma forma errada. Porque nós paramos para ler como se fosse um livro onde não tivesse a inspiração do Espírito Santo de Deus. Né? Somente lemos para dizer que lemos a palavra, para dizer que terminamos de ler. Não, quando você for ler a palavra, você tem que deixar a palavra ler você. Você tem que deixar a Bíblia ler você. Ler o seu interior, ler o seu espírito, ler a sua alma, falar diretamente com você. Chamar nossa atenção para a nossa leitura, para o nosso devocional diário.
né? Nós temos que ter um devocional diário, uma leitura da Bíblia diária, queridos. Eu fico, nossa, de boca aberta, assim, às vezes as pessoas saem de casa sem ler um versículo da Bíblia e passam, às vezes, o dia todo sem ler um capítulo da Bíblia. Queridos, que evangelho estamos testemunhando? Que evangelho estamos vivendo nos dias de hoje? Se a palavra nós não somos, nós estamos praticamente que 99,9% perdidos na vida. A palavra, ela é nossa bússola, ela é o nosso norte, ela é que nos orienta, guia a gente muitas vezes. Muitas vezes, não sempre. A palavra nos guia. É o nosso norte, como eu estava falando. Então Jesus chama atenção para isso. Nós precisamos da nossa leitura diária. Eu oro muito por isso, principalmente por nós, jovens. Essa geração que nasceu sem o costume, onde nossos pais não nos acostumaram a ler a Bíblia, a atentar para a leitura da Bíblia. Você vai para a igreja, hoje você vai sem Bíblia. Eu moro na Flórida e a realidade aqui na Flórida às vezes me assusta, porque muitas pessoas vão para a igreja sem Bíblia e muitas pessoas estão vivendo o evangelho onde não leem a palavra de Deus, onde não terminaram de ler a Bíblia nenhuma vez sequer, né? Onde estão vivendo o evangelho que nem conhecem quem é Deus, o que é o Espírito Santo de Deus, porque não leem a palavra, não buscam a leitura da palavra. E te confesso, querido, que se não é a palavra de Deus ali todos os dias nos norteando, nos orientando, queridos, como vamos viver? Que evangelho vamos passar? Que testemunhos vamos passar? Me desculpem, às vezes é porque aqui na Flórida a gente praticamente fala 3 idiomas, inglês, espanhol e português. Então muitas palavras eu estou esquecendo de falar português, de colocar no tempo verbal correto. E então, voltando para a atenção da palavra, é isso, queridos. Nós jovens temos que retomar aí a atenção pela palavra, a atenção da leitura diária pela palavra, né? Eu comparo a Bíblia, ela é uma dose. Todos os dias que a gente lê um versículo, um capítulo da Bíblia, você está ali sendo edificado, sendo fortificado, o seu espírito, a sua alma está sendo impactado, né? Você está conhecendo o seu Deus, o Deus a quem você serve, o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, esse Rei que é lindo, que te salva todos os dias, que te protege todos os dias, que te guarda todos os dias, que te livra todos os dias, querido. Nós precisamos conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus, precisamos conhecer a palavra do Senhor nosso Deus, precisamos saber o que está saindo da boca de Deus todos os dias sai da boca de Deus presentes, todos os dias sai da boca de Deus dádiva, todos os dias sai da boca de Deus virtude, todos os dias sai da boca de Deus vida, e vida com abundância, querido. Todos os dias sai da boca de Deus juízo, todos os dias sai da boca de Deus justiça, prosperidade, amor. Diz em Jeremias, capítulo 15, verso 19, diz assim: Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Perdão, capítulo 15, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Ou seja, Deus aqui deixa bem claro que a palavra de Deus, da boca de Deus, vai te proteger, vai te ajudar a se apartar do mal, né? Vai ajudar você a se separar. Se somos boca de Deus, querido, se somos jovens que vivem a palavra, que somos bocas de Deus aqui nessa terra, nós temos que nos separar, temos que crescer espiritualmente, temos que ter uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, uma vida de um jovem que ora, que jejua, que consagra o seu corpo, que guarda o seu corpo. Eu falo muito com os jovens porque eu sou jovem,
E eu passei por muitas situações na minha vida onde eu desperdicei tempo da minha vida, perdi tempo da minha vida não me consagrando, não separando meu corpo, a minha alma, meu espírito. E eu vejo o quanto isso é importante na obra de Deus, eu vejo o quanto isso é importante na caminhada cristã, na caminhada do jovem, querido. Moça que está me ouvindo, guarde o seu corpo. Jovem que está me ouvindo, rapazinho que está me ouvindo, guarde o seu corpo, querido. O seu corpo é propriedade do Senhor Jesus. É templo do Espírito Santo de Deus. Respeite o templo do Espírito Santo de Deus. Separe o seu coração para o Senhor Jesus. Separe os seus olhos para Deus. As suas mãos para Deus. A sua boca para Deus. Não fale palavras vãs, torpes. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, você é boca de Deus aqui na terra. Você é um testemunho de Deus. Nós estamos sendo envergonhados por essa geração. E o Senhor Jesus está sendo envergonhado por esta geração. Que tem usado, dizendo que é boca de Deus aqui, dizendo que é evangélico, dizendo que é crente, mas fazem coisas tão perversas, tão imundas, tão sujas, querido. Que sinceramente eu fico pensando como o Espírito Santo deve ficar entristecido quando nós fazemos isso. E eu não estou julgando alguém aqui, mas quando eu falo sobre isso, tudo aquilo que a gente coloca aqui no canal, é minha amiga, somos irmãs em Cristo, tudo aquilo que nós colocamos aqui, querido, não é porque nós não vivemos, não. Tudo aquilo que for ser colocado aqui nesse canal, querido, é obra da nossa vida real. É uma vida cristã real. Muitas vezes, querido, eu tenho certeza que eu venho pra cá pregar a palavra com vocês, compartilhar a palavra com vocês, coisas que a gente está vivendo hoje, no dia a dia. Essa palavra hoje, querido, foi resposta da minha oração, hoje de manhã. Então, se eu falo para você pra gente se santificar, é porque eu vivo em santificação com Deus. Eu consagro o meu corpo, a minha alma, os meus olhos, os meus ouvidos. Eu não perco tempo vendo coisa que não é para eu ver. Coisas que eu vou entristecer, vou machucar o Espírito Santo de Deus. Nós não perdemos tempo tocando em coisas que não vão fazer bem para o nosso corpo, para a nossa alma. Eu não perco tempo ouvindo, colocando os meus ouvidos para ouvir coisas que o Espírito Santo não vai se agradar. Nós, jovens, queridos, temos que levantar, ajudar a nossa geração a se levantar como uma geração santa, uma geração que vive e prega a palavra de Deus. Seja separado, querido. Eu quero te dar um ânimo nesse dia. Por mais que o mundo fale aí, pregue aí, diga que você é careta, que você é retrógrado, não ligue, deixe isso pra lá, diga que você é crente, é separado, o seu coração, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito é separado para Deus. Tenha orgulho disso. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus. Então, cuidado, queridos, cuidado para não trocar a palavra de Deus, que nos purifica, que nos dá ânimo, que nos renova a cada dia. Nós temos que ter cuidado até para não trocá-lo pelo bendito pão. A gente, falando pão agora, comparando o pão com muitas vezes a internet, o luxo, as amizades, o namoro, a academia, né, os esportes, né? Então a gente troca a palavra de Deus por esse pão aí, esse pão que não é vivo, que não é Jesus. Esse pão aí que é só material, a gente troca a palavra de Deus por ler a Bíblia. Deixa de ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Nós trocamos a palavra de Deus por luxo, para ir para o shopping todo dia, para ir para o cinema todo dia. Nós trocamos a palavra de Deus para tu ir na casa da tua amiga todo dia, na casa do teu amigo todo dia, para perder tempo conversando todos os dias com os teus amigos. Eu não estou dizendo que você não tem que ter amigos, mas para tudo tem hora. Namoro. Hoje em dia muitos jovens cristãos estão se perdendo no namoro. Querido, aproveite seu tempo de solteiro, sua vida de solteiro, para viver para Deus.
Porque se você não viver a sua vida de solteiro para Deus, você não vai viver a sua vida de casado para Deus, filho. Não vai mesmo. Não ache que você vai ficar pra titia, pro titio. Não ache isso, querido. Tudo tem sua hora, seu tempo certo. Eu, por exemplo, não sou casada e não sei se isso um dia vai acontecer, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é viver para Jesus. A minha preocupação é viver essa palavra que é tão verdadeira, tão viva, que é tão linda de se viver. E quanto mais eu vou tentando galgar esses passos, queridos, mais eu vou sentindo vontade de agradar a Deus, de agradar o Espírito Santo de Deus, de louvar o Senhor Jesus. O meu espírito necessita disso. Então, se o meu espírito necessita disso, o teu também necessita, queridos. Muitas vezes o esporte, a academia toma esse tempo, passa a ser o pão, e aí trocamos a palavra de Deus por esse pão aí. Queremos só saber do nosso corpo, só saber da nossa aparência. Não estou dizendo que você não tem que fazer esportes, não me interprete de forma errada, muito pelo contrário, eu gosto muito de esporte, muito mesmo. Gosto muito de esporte. Mas eu jamais vou deixar de ler a palavra por mais uma hora de academia, por mais um tempo de esportes, entende? Primeiro lugar, queridos, tem que ser a palavra de Deus. Em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus é ela que nos repreende, ela que nos corrige, ela que penetra na nossa alma, né? Ela nos corrige, ela está escrita. Eu separei também um verso aqui em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é ela que nos corrige, ela serve para nos exortar, para nos ensinar, para corrigir a gente, para nos educar na justiça. Queridos, lendo a palavra de Deus, eu venho descobrindo que Deus ama a justiça e ama os que amam a justiça. Daí tanta importância que Deus dá para isso, queridos, sabe? Então nós temos que conhecer a palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus. Tem uma outra palavra aqui que ele fala sobre, ele repreende, nos repreende, que está em Provérbios capítulo 3, verso 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Então, queridos, se Deus está te repreendendo no dia de hoje, chamando a sua atenção para você prestar atenção na palavra dele, para você voltar aos seus devocionais, voltar a orar, voltar a ler a palavra dele, é porque ele ama você, querido. É porque ele quer o bem para a sua vida. Ele quer o melhor caminho para você. Uma vida boa, uma vida com abundância, uma vida onde você vai ser respeitado, uma vida onde você vai ser um vaso de honra para os seus pais, para a sua sociedade, para a sua cidade, queridos. Não troque mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus procede da boca do Senhor, da boca de Deus, queridos. Então, se hoje ele está repreendendo você, é por um bem maior, é por um bem melhor. Ele só quer o teu bem, querido. Ele ama você. Ele diz assim, porque o Senhor repreende a quem ama. Então, jovem que está me ouvindo, isso serve para mim. Todas as vezes que eu estou triste, todas as vezes que eu posso querer ficar triste, desanimada, eu tenho que lembrar que Deus me ama. Ele ama você. É por isso que ele está chamando a sua atenção. Amar, querida, não é dizer sempre sim todas as vezes. Assim meus pais me ensinaram. Mas amar é repreender, amar é chamar atenção, amar é exortar você, é chamar você para o centro da vida, para o centro da atenção dele, para o centro da vontade dele, querido. Outra coisa também, verifique quem é o seu verdadeiro pão. O que está sendo pão para você hoje em dia?
Quem está sendo o pão da vida para você? Se é realmente Jesus ou se são realmente outras coisas da carne, bênçãos materiais, se são coisas que somente estão nesse mundo aqui terreno, nesse mundo aqui natural, ou se são coisas do alto, querida. Com isso eu encerro mais uma vez o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem qualquer coisa, qualquer erro, qualquer palavra. E desde já eu desejo a vocês uma nova vida espiritual em Cristo. Desde já, Deus vive, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que tu possas derramar, Senhor Jesus, de uma unção nova sobre todos os jovens que estão ouvindo esta palavra. Senhor Jesus, que tu venha nos exortar neste dia, nesta tarde, Senhor. Chamar a nossa atenção, Pai, voltarmos a ler a tua palavra, a seguirmos as sagradas escrituras, a amarmos, Senhor, toda palavra que procede da tua boca, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, é que te pedimos e te agradecemos neste dia de hoje. Amém e amém.